Por conta do avanço do coronavírus no Brasil e o fechamento de fronteiras, entidades internacionais alertaram que é preciso cuidado com essas ações para minimizar os impactos da cadeia global de alimentos. No Brasil, a ministra Tereza Cristina disse que não há notícia de desabastecimento de alimentos em nenhuma cidade do país. Além disso, o governo brasileiro mantém estratégias alinhadas para garantir que não falte comida na mesa de ninguém. A produção, distribuição, comercialização e entrega de alimentos são atividades essenciais, inclusive em período de pandemia. Foi o que assegurou o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, entidades que representam o setor afirmam que em muitos municípios do país há dificuldades para o funcionamento das agroindústrias. Tivemos várias reclamações de fechamento de lojas agropecuárias, dificuldades de escoamento da produção e problemas para a reposição de peças de máquinas e equipamentos. Nesse cenário, a ministra Tereza Cristina publicou a portaria número 116 no dia 26 de março, para detalhar o que são serviços e atividades essenciais à produção agropecuária. Acreditamos agora que iremos superar esse tipo de problema. E para garantir que não haja outros problemas que possam levar ao desabastecimento, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária tem acompanhado e orientado os municípios a não suspender atividades essenciais. Nós estamos recebendo a demanda e acompanhando e monitorando aí alguns atos municipais e estaduais que porventura prejudiquem aí a distribuição, a produção, a cadeia de insumos da produção de alimentos como um todo. Então, nós estamos monitorando isso, nós estamos promovendo algumas interlocuções com a Confederação Nacional dos Municípios, oficiamos a Confederação Nacional dos Municípios para que oriente os municípios a garantir o pleno exercício das atividades essenciais, que dentre elas está a produção de alimentos, distribuição. Por isso, o SINES está acompanhando de perto essa demanda para garantir o pleno abastecimento para a população. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garantiu que não há notícia de desabastecimento no país e que tem procurado manter diálogo com todas as pontas da cadeia produtiva, buscando dar uma assistência e atenção especial aos pequenos produtores. Este economista explica que a situação do Brasil é confortável frente a outros países, pois somos grandes produtores. Alguns países dependem de outras nações para fornecimento de alimentos. É o que favorece muito o nosso sistema de agronegócio, tanto como o europeu, como o mercado asiático. Acompanho o pensamento da ministra. Nós temos uma produção em larga escala, preparada para o mundo, e eu acho que isso pode ser um diferencial muito grande para o Brasil numa situação dessa. O Brasil não corre risco de abastecimento em momento algum. Eu não vejo nesse exato momento algum risco de falta de fornecimento de alimentos por questão de falta de produção. Mas além de produzir, é necessário fazer o alimento chegar na mesa do cidadão. Por isso, o trânsito de cargas está mantido em todo o país. O Ministério da Infraestrutura diz que alinhou com os estados que, além do tráfego, é necessário manter serviços essenciais para esses trabalhadores, como borracharias e pontos de alimentação. Além disso, diz que instalou 130 pontos de atendimento para os caminhoneiros, com distribuição de kits de higiene e alimentos. Mas eles querem mais. A associação, que representa mais de 500 mil de caminhoneiros no país, a ABICAM, pediu ao presidente da República que suspenda a cobrança de pedágios nas estradas do país. O mesmo pedido já havia sido feito pela Associação Nacional dos Transportadores de Carga. Em nota, o Ministério da Infraestrutura disse que a medida é impossível e está fora de discussão. O mesmo entendimento tem a Confederação Nacional dos Transportes, que representa todas as empresas de transporte do país. O presidente da CNT, Vander Costa, defende o cumprimento das leis e dos contratos das rodovias. Nós não defendemos a suspensão da cobrança do pedágio, primeiro porque nós entendemos que a lei deve ser cumprida e ela fala que deve repassar. Outro ponto também muito importante é que nós defendemos firmemente o cumprimento de contrato.
E hoje, por regra, as rodovias que cobram pedágio são rodovias privatizadas e elas ganharam um contrato por licitação onde consta a cobrança. Então, você tem que interromper a cobrança mesmo por um período curto, vai ser uma quebra de contrato que vai ter que levar a uma renegociação, onerando o transporte mais à frente. Em maio de 2018, o Brasil viveu a maior crise de desabastecimento dos últimos anos. Reivindicando maior previsibilidade e menor flutuação do preço do óleo diesel, os caminhoneiros paralisaram as atividades por 11 dias em todo o país. Na época, o Ministério da Fazenda informou um prejuízo de 15,9 bilhões de reais para o Brasil. Faltou combustível nos postos e nas prateleiras poucos alimentos. Os preços dispararam. Nada comparado ao cenário atual, já que os caminhoneiros seguem trabalhando. Mas fiquem calmos que a questão do abastecimento no Brasil não vejo que esteja em risco. E além